Olá, saudações acadêmicas. Chamo-me Andresa Lima, sou professora do curso de Bacharelado em Administração da UPE Campus Mata Sul e hoje estarei apresentando o artigo que tem por título Percepção dos cidadãos acerca dos tributos, uma revisão sistemática dos estudos empíricos internacionais. O estudo foi desenvolvido em conjunto com o discente Tyson Silva, também do curso de Bacharelado em Administração da UPE Campus Mata Sul. Em termos de introdução, nós fizemos um levantamento da literatura, em especial livros e alguns artigos que tratassem dessa percepção. Então, observou-se que a percepção de que as pessoas pagam mais tributos e a contrapartida não é correspondente a isso é uma situação que pode ser observada em países de vários continentes. Quando se fala do aspecto do Brasil, a gente consegue ver essa indignação, né, por meio de aspectos críticos como música. Por exemplo, duas canções que foram abordadas no nosso artigo. A primeira foi a canção Imposto, escrita pelo Djavan, e também a canção Chega, interpretada ali pelo rapper Gabriel, o Pensador, que eles fazem uma crítica social em relação à quantidade de tributos que a gente encontra no Brasil, mas que de certa forma não se vê tanto retorno proporcional ali ao que realmente é pago pela população. Em termos de objetivo, nós traçamos o seguinte: foi de analisar a percepção dos cidadãos acerca do pagamento dos tributos e a forma em que esses recursos são alocados pelos governos a partir dos estudos empíricos internacionais. Consequentemente, nós buscamos responder a seguinte questão-problema: qual a percepção dos cidadãos acerca do pagamento dos tributos e a forma em que esses recursos são alocados pelos governos a partir dos estudos empíricos internacionais. Em termos de referencial teórico, nós fizemos um levantamento da literatura tanto a partir de livros, como artigos nacionais e internacionais, e também instrumentos legais que trouxessem o conceito e o fundamento da tributação. Então, a partir do Código Tributário Nacional, a gente conseguiu chegar a esse conceito que seria de tributos, né? Toda prestação pecuniária que vai ser compulsória, que consiga ser expressa ali em moeda, que não constitua sanção por ato ilícito e que seja algo que é cobrado por intermédio de lei. O segundo tópico do nosso referencial teórico, ele se limitou a explicar o que vem a ser pessoa física e pessoa jurídica, que daí são duas categorias de contribuintes que vão pagar ali os tributos, né? Tanto impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, sendo pessoa física o cidadão comum e pessoa jurídica as empresas ou as entidades que possuem ali o seu CNPJ e que, consequentemente, vão ter que custear ali recursos a partir da tributação. Em termos metodológicos, nosso trabalho ele foi uma pesquisa qualitativa, né, até mesmo pela questão de fazer o levantamento de estudos anteriores, a partir de um rigor metodológico específico, que nesse caso nós empregamos o método da revisão sistemática de literatura, empregando também a técnica de análise de conteúdo e uma base de dados foi escolhida para poder coletar esses artigos, que nesse caso aqui foi a Scopus por ser uma base que contempla uma quantidade maior de manuscritos. Em termos de palavra-chave, para poder fazer a busca dos artigos, utilizamos o algoritmo Percepção dos Contribuintes no idioma português, inglês e espanhol. Esses dois últimos idiomas foram empregados com a intenção de poder coletar, de fato, os artigos internacionais. Esse termo em si, ele foi filtrado a partir do título dos artigos, também a partir dos resumos e das palavras-chave, utilizando ali o operador booleano ou. Então, os artigos que nós gostaríamos de filtrar seria dentro dessa temática, mas que tivesse em um desses três idiomas, atendendo ali um corte temporal dos últimos anos, que seria 2014 até 2021, que foi o ano em que nós realizamos o estudo. E a partir desse filtro inicial, nós obtivemos 28 manuscritos. Esses manuscritos passaram a ser lidos ali o seu resumo, e a partir da leitura desse resumo foram extraídos somente aqueles artigos que tratassem de percepção dos contribuintes pessoa física.
gerando ali 14 artigos que passaram a ser lidos de forma integral. Além disso, essa leitura ela correspondeu às categorias específicas, que no caso utilizamos a ferramenta Excel para poder nos ajudar a coletar essas informações específicas, como o objetivo de cada estudo, o país, estado ou município em que o estudo foi realizado, a amostra, o método estatístico, o resumo do questionário e das hipóteses, a metodologia da coleta de dados e sua respectiva análise, e também os principais resultados e conclusões que esses autores obtiveram a partir de seus manuscritos. Em termos de metodologia, nós encontramos que o Casper et al., 2015, ele foi o estudo que apresentou o maior volume de citações, aqui um quantitativo de 22 citações, e o estudo que apresentou o maior volume de referência foi o de Batrancia e Nishita, 2015, apresentando ali um total de 75 referências para poder ali construir o manuscrito. Em termos de localização da pesquisa, observou-se que houveram estudos de vários países, consequentemente de continentes diferentes, como a Europa, países também da África. Então, a gente viu aqui países como Indonésia, Portugal, Malásia, a Uganda, a Áustria, Turquia, Nova Zelândia e África do Sul. Então, foram os locais em que os estudos foram realizados. Em termos de analisar, né, as principais percepções encontradas como conclusão desses próprios estudos, observou-se que a educação fiscal seria o ponto principal que deveria ser proposto ali pelo poder público, né, vamos dizer assim, pelo governo, para que as pessoas tenham consciência de que realmente precisam pagar esses tributos para poder o governo capturar recursos e assim fornecer serviços públicos, em especial de qualidade ali para a população. Então, essa educação fiscal ela pode ser promovida pelo governo, e outros estudos também apontaram que quando um cidadão ele possui um maior nível de conhecimento tributário, do sistema tributário, educação fiscal como um todo, ele tende a compreender a importância de efetuar o pagamento desses tributos e que, no geral, a transparência é algo primordial para que as pessoas passem a adquirir mais confiabilidade quanto ao pagamento desses tributos e, consequentemente, ter confiança de que eles vão ser gastos de forma correta. Em relação aos aspectos conclusivos, então, mais uma vez, destaca essa questão da transparência como um fator primordial para que as pessoas passem a confiar nas ações do governo quando eles capturam esse recurso público, a partir da tributação, e que cabe ao governo fazer a capacitação desses cidadãos para poder proliferar esse conhecimento a respeito de aspectos fiscais. E em termos de limitação do estudo, é a questão do corte temporal, que aí foi bem específico, e também nós utilizamos apenas uma base de dados, ficando aí sugestões para estudos futuros, utilizar um corte temporal maior, até mesmo para poder identificar qual foi o primeiro estudo ou os primeiros estudos dentro da temática. Além disso, utilizar outras bases de dados e também fazer um estudo semelhante, só que aplicado a pessoas jurídicas. Aqui são as nossas principais referências, que podem ser observadas também as demais na leitura integral do nosso artigo, que vai estar disponível nos anais do Consicate. E fica aqui nossos contatos e o nosso agradecimento. Então, obrigada a todos e desde já convido a vocês para fazer a leitura integral do artigo.